Seja muito bem-vindo ao canal Enigma dos Séculos. Aqui exploramos as histórias mais sombrias e perturbadoras já contadas, revelando mistérios que atravessam o tempo e desafiam a lógica. Prepare-se para uma jornada onde a escuridão se torna protagonista e a realidade se mistura com o inexplicável. Imagine estar em meio a uma imensa plantação de milho, no silêncio absoluto da noite. O vento sopra suave, mas carrega consigo um som estranho, quase como sussurros que se espalham entre as espigas altas. Você está sozinho, ou pelo menos pensa estar. De repente, o farfalhar das folhas se transforma em passos, pesados, firmes e cada vez mais próximos. A lua ilumina vagamente o campo, e à sua frente surge a silhueta de algo que não deveria existir ali. Essa é apenas a porta de entrada para a história que você vai conhecer hoje, a fazenda mal-assombrada que aterroriza gerações inteiras. Mas o que pode fazer um lugar comum, como uma simples fazenda, se transformar em um reduto de horrores, onde cada parede, cada árvore e cada pedaço de terra parecem carregar segredos sombrios? No interior esquecido de Minas Gerais, entre estradas de terra batida e colinas cobertas por pastagens, existia a Fazenda Santa Eulária. Construída no final do século XIX, era conhecida por sua extensão imensa de terras férteis e pela imponência da casa principal, um casarão de 2 andares com janelas altas e varandas largas, onde outrora ecoavam risadas de crianças e o som festivo de colheitas fartas. Mas, como muitas histórias de riqueza rápida e poder desmedido, por trás daquela fachada de prosperidade havia segredos que jamais deveriam ser revelados. Os primeiros donos da fazenda, a família Montenegro, eram respeitados na região, mas também temidos. Rumores corriam entre os trabalhadores. Falava-se de pactos obscuros, de rituais realizados em noites sem lua e do desaparecimento inexplicável de empregados. Com o tempo, a glória da fazenda se perdeu. A terra antes fértil começou a secar, os animais adoeciam misteriosamente e tragédias começaram a se acumular, como se um manto de maldição tivesse caído sobre o lugar. Até que, em uma noite marcada por gritos e incêndio, a família Montenegro foi dizimada de forma brutal. Desde então, ninguém conseguiu viver ali por muito tempo. A história que você ouvirá começa em 1998, quando a família Ferreira decidiu comprar a propriedade. Jorge Ferreira, um homem prático e trabalhador, acreditava que todos os boatos sobre maldições eram apenas superstições do povoado. Ao lado de sua esposa, Helena, e seus 2 filhos, Lucas, de 14 anos, e Mariana, de 9, ele enxergava na fazenda uma oportunidade de recomeço, longe da cidade grande. A chegada foi marcada por um misto de encanto e estranheza. O casarão, embora empoeirado e decadente, ainda mantinha sua imponência. As janelas altas davam vista para campos vastos e aparentemente silenciosos. No entanto, desde o primeiro dia, Helena sentiu um peso no ar. O cheiro de madeira velha, misturado a algo metálico e desagradável, impregnava os cômodos. Na primeira noite, ao colocar Mariana para dormir, Helena ouviu passos no andar de cima. Pensou ser Lucas, explorando os quartos, mas quando subiu para verificar, encontrou o filho dormindo profundamente. Nos dias seguintes, pequenas coisas começaram a acontecer. Objetos mudavam de lugar. Portas se trancavam sozinhas. O gado se agitava sem motivo aparente, como se enxergasse algo invisível. Certa manhã, Lucas correu até os pais dizendo que ouvira vozes chamando seu nome no milharal. Helena, já assustada, pediu a Jorge que considerassem vender a fazenda. Mas Jorge, cético, insistiu que tudo não passava de imaginação alimentada por histórias antigas. Até que, numa noite de tempestade, Mariana desapareceu do quarto. Helena acordou com o barulho da janela se abrindo sozinha, batida pelo vento forte. Ao correr até o quarto da filha, encontrou a cama vazia e os lençóis espalhados pelo chão. Desesperados, Jorge e Lucas vasculharam o casarão, mas não encontraram sinal da menina. Foi então que ouviram um grito vindo do campo. Com lanternas na mão, seguiram pela lama até o milharal. As espigas altas se moviam violentamente, não apenas pelo vento, mas como se algo se arrastasse entre as espigas altas. E, de repente, a voz de Mariana ecoou: "Mamãe, ajuda!"
Quando conseguiram alcançá-la, a menina estava em pé, com os olhos vidrados, fixando algo invisível na escuridão. Ao ser sacudida por Helena, Mariana simplesmente caiu nos braços da mãe, como se tivesse desmaiado. Ao acordar, no entanto, não lembrava de nada. No dia seguinte, ao explorar o porão do casarão, Lucas encontrou um baú antigo escondido atrás de tábuas soltas. Dentro, havia velas derretidas, símbolos estranhos desenhados em papéis amarelados e um livro encapado em couro com inscrições em latim. Entre as páginas, ele descobriu algo ainda mais perturbador: uma lista de nomes. Eram trabalhadores que haviam servido na fazenda décadas atrás, todos deles desaparecidos. Helena, ao ver aquilo, ficou horrorizada. As histórias sobre os Montenegro não eram apenas lendas. Eles realmente realizavam rituais sombrios, oferecendo sacrifícios humanos em troca de prosperidade para a terra. E agora, parecia que a presença deles ainda pairava sobre a fazenda. Naquela noite, Mariana acordou novamente gritando. Helena correu até o quarto e a encontrou em pé sobre a cama, com o olhar fixo na parede. Mas não era um olhar vazio. Seus olhos seguiam algo, como se observassem silhuetas caminhando lentamente pelo quarto. De repente, todas as portas do casarão bateram ao mesmo tempo. As janelas se abriram e o vento apagou as luzes. No escuro, o som de passos ecoava pelos corredores, pesados, arrastados, como se várias pessoas circulassem pela casa. Jorge, ainda tentando manter a razão, pegou uma lanterna e desceu até a sala principal. O que viu o deixou paralisado. No meio da sala, velas se acendiam sozinhas, formando o mesmo símbolo encontrado no livro. Helena agarrou os filhos e gritou para que corressem, mas a porta principal simplesmente não abria. Do lado de fora, o vento rugia como uma voz, repetindo o nome Montenegro. O passado havia voltado para reclamar aquilo que nunca foi pago. O silêncio que se seguiu àquele chamado foi sufocante. A sala inteira parecia tremer com a presença daquela figura. Jorge ergueu a lanterna, mas a luz não atravessava a escuridão ao redor do homem de chapéu. Era como se o próprio espaço fosse distorcido, sugado por uma sombra viva. Helena, agarrando os filhos, sentiu o coração disparar. Lucas chorava em silêncio, mas Mariana não parecia com medo. Seus olhos brilhavam como se reconhecessem aquela presença. A voz ecoou novamente, grave, quase inumana. Vocês não deviam ter voltado para cá. Helena tentou gritar, mas nenhum som saiu. Era como se a própria casa tivesse sugado sua voz. Jorge correu até a porta principal e tentou arrombá-la com toda a força. As dobradiças rangeram, mas o portal permaneceu imóvel, como se fosse parte da parede. Subitamente, da cozinha, ouviu-se o barulho de talheres caindo e pratos se quebrando. Helena levou as crianças para o andar de cima, tentando escapar pela janela do quarto. Mas ao abrir as cortinas, encontrou não a paisagem da fazenda, e sim uma escuridão densa, tão profunda que parecia infinita. Não havia mais campos, nem milharal, nem estrada. Apenas um abismo negro, como se o casarão tivesse sido arrancado da realidade. Mariana, hipnotizada, aproximou-se da janela e sussurrou: "Eles estão aqui. Vieram buscar o que é deles." Lucas, lembrando-se do baú encontrado no porão, correu para pegar o livro de couro. Ao abri-lo novamente, as páginas que antes estavam cobertas de símbolos, agora exibiam palavras nítidas, escritas em sangue seco. Ali estava descrito o pacto feito pelos Montenegro. A cada geração, a terra exigia uma vida como sacrifício. O sangue alimentava o solo e, em troca, a fazenda prosperava. Mas o mais perturbador era o trecho final. O que não for pago em vida será cobrado na eternidade, e todos os que se atreverem a tomar esta terra serão herdeiros da dívida. Lucas caiu de joelhos. Aquilo significava que a família deles agora estava presa na mesma maldição. Enquanto isso, a silhueta de chapéu se aproximava lentamente pela sala principal. Seus passos ecoavam como batidas de martelo. A cada passo, as paredes do casarão se fechavam, rangendo, como se o próprio prédio respirasse. Quando Jorge apontou a lanterna para ele, finalmente conseguiu ver parte de seu rosto. Olhos vazios, fundos, brilhando em vermelho fraco, e um sorriso torto, repleto de dentes quebrados. "Vocês não são bem-vindos aqui.
O sangue não foi esquecido. De repente, outras figuras começaram a surgir nas sombras. Silhuetas de trabalhadores, mulheres e crianças, todos com expressões deformadas de dor. Eram as almas dos que haviam sido sacrificados. Eles não descansavam. Eles estavam condenados a vagar ali para sempre. Do nada, um estrondo abalou a casa. As janelas explodiram, estilhaços voaram pelo ar. Helena abraçou os filhos, protegendo-os com o próprio corpo. Jorge pegou um pedaço de madeira quebrada, como se aquilo pudesse servir de arma. Mas como lutar contra o invisível? As figuras começaram a subir as escadas, arrastando correntes, rangendo dentes e gemendo como animais feridos. Helena e as crianças correram para o sótão, onde encontraram uma velha arca coberta de poeira. Mariana, ainda em transe, apontou para a arca e disse: "É aqui que está a chave." Ao abrir a arca, encontraram roupas antigas queimadas, cartas manchadas e um crucifixo de ferro, pesado e escurecido pelo tempo. Gravada na cruz havia uma frase em latim: "In sangue liberatio", no sangue a libertação. Helena não entendia o que aquilo significava, mas o crucifixo emanava um calor estranho, como se fosse repelir a escuridão ao redor. Quando Lucas o ergueu, os gemidos cessaram por um instante e as figuras recuaram. Mas logo a voz profunda voltou, ecoando dentro das paredes: "Nada pode quebrar o pacto. Vocês já são parte dele." A noite se arrastava como uma eternidade. Ventos uivavam dentro do casarão, portas batiam sozinhas e o teto parecia ranger como se fosse desabar. Do lado de fora, relâmpagos iluminavam brevemente uma visão horrível. Os campos agora estavam repletos de corpos, em pé, imóveis, olhando fixamente para casa. Eram os antigos trabalhadores, os sacrificados, que retornavam para testemunhar o pagamento da dívida. Mariana começou a gritar, mas sua voz não era dela. Era grossa, arranhada, como se outra entidade falasse através de sua boca. "O sangue precisa ser derramado. Abram passagem." Helena chorava, implorando que soltassem sua filha. Jorge, desesperado, levantou o crucifixo em direção a Mariana e, por um instante, a menina desmaiou em seus braços. Mas eles sabiam, aquilo era apenas o começo. Enquanto tentavam se recompor, Lucas percebeu que o livro de couro tinha páginas faltando, arrancadas à força. No fundo da arca, ele encontrou 2 dessas páginas escondidas. Nelas, havia instruções para um ritual de banimento. O vínculo pode ser rompido se o sangue dos herdeiros for oferecido não à terra, mas à chama da purificação. Lucas arregalou os olhos. Isso significava que eles não precisavam sacrificar vidas, mas precisavam arriscar a própria alma em um ritual perigoso. Helena, ainda abraçando Mariana, perguntou em desespero: "O que isso quer dizer?" E Lucas respondeu com a voz trêmula: "Quer dizer que só temos uma chance e ela pode nos destruir para sempre." Enquanto os espíritos se aproximavam do sótão, Jorge improvisou um círculo no chão usando o sal encontrado em um velho armário e colocou o crucifixo no centro. Lucas leu as instruções do pergaminho enquanto Helena acendia velas com as mãos trêmulas. De repente, a temperatura despencou. As chamas das velas se tornaram azuladas e a sombra do homem de chapéu atravessou a parede, parando diante deles. "Vocês não podem quebrar o pacto." Mariana acordou e, possuída novamente, começou a rir em voz alta, uma risada gutural que não parecia vir de uma criança. Seus olhos viraram completamente negros e ela começou a andar em direção ao círculo, como se fosse arruiná-lo. Helena tentou segurá-la, mas a força da menina era sobre-humana. Lucas, desesperado, ergueu o crucifixo e gritou as palavras do ritual. Uma luz forte explodiu no sótão, cegando todos por um instante. Quando abriram os olhos, Mariana estava caída no chão, desacordada. O crucifixo estava incandescente e a sombra do homem de chapéu havia desaparecido. Mas o alívio durou pouco. Do lado de fora, os corpos no campo começaram a se mover, caminhando lentamente em direção à casa. Seus olhos brilhavam em vermelho e de suas bocas saía um sussurro uníssono: "O sangue, o sangue, o sangue." Helena caiu de joelhos, chorando. "Isso nunca vai acabar, nunca vai nos deixar." Jorge, com os olhos cheios de ódio, disse:
Então vamos lutar até o fim. E naquele instante, um estrondo fez o teto do casarão se partir, revelando um céu negro e tempestoso. O verdadeiro clímax da maldição estava apenas começando. O campo que cercava a fazenda parecia um mar de sombras em movimento. Centenas de figuras, imóveis até pouco tempo atrás, agora se arrastavam lentamente em direção ao casarão. Seus rostos estavam cobertos por expressões congeladas de dor, e suas roupas rasgadas denunciavam épocas diferentes. Trabalhadores do século XIX, mulheres com vestidos antigos, crianças de pés descalços. Helena observava pela janela do sótão, seu corpo inteiro tremendo. Eles todos morreram aqui, e agora vieram buscar a gente. Jorge respirou fundo, segurando um pedaço de madeira como se fosse uma espada. Então que venham. Mas no fundo, ele sabia, não havia como lutar contra aquilo da forma tradicional. As paredes da casa começaram a ranger, estalar, como se a madeira fosse ossos quebrando. Portas batiam sozinhas e o chão tremia sob os pés da família. O casarão estava vivo, era parte da maldição, um organismo que os engolia pouco a pouco. Lucas segurava firme o crucifixo, ainda quente do último ritual, enquanto folheava freneticamente o livro de couro. Tem que haver outra maneira, mãe. Alguma coisa aqui deve nos dizer como acabar com isso de vez. Helena, ainda abraçando Mariana, olhava para o filho com desespero. E se não houver? E se nunca houver? Mas Lucas não desistia. De repente, uma gargalhada profunda ecoou pela casa. A voz do homem de chapéu preenchia cada canto, como se viesse do próprio teto, do chão e das paredes ao mesmo tempo. Vocês acham que podem se libertar? Esta terra me pertence. Seus corpos, suas almas, suas gerações, tudo já está escrito. Mariana abriu os olhos lentamente, mas eles já não eram os mesmos. Negros e sem brilho, refletiam apenas vazio. Um sorriso cruel se desenhou em seu rosto infantil. O sacrifício precisa acontecer. Um de vocês deve ficar, para sempre. Helena gritou, solta minha filha! Mas a menina apenas riu, sua voz ecoando como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo. Folheando as páginas finais, Lucas encontrou um detalhe que antes passara despercebido. O pacto dos Montenegro não era apenas um acordo de sangue, era um juramento familiar. Isso significava que apenas alguém do sangue montenegro poderia de fato cumprir ou quebrar o ritual. Lucas arregalou os olhos. Pai, isso significa que a gente? Jorge franziu o senho. Do que você está falando, garoto? Lucas apontou para um dos nomes escritos no livro. Era o nome da bisavó de Helena. Mãe, você é descendente deles. Helena empalideceu. Um nó se formou em sua garganta. Ela lembrava vagamente das histórias que sua avó contava, mas nunca imaginou que fosse verdade. Então, o pacto corre no meu sangue? O silêncio que se seguiu foi esmagador. Os mortos chegaram às paredes do casarão. As janelas explodiram para dentro e braços pálidos, cobertos de terra, tentavam agarrar tudo o que encontravam. O som era insuportável, ossos quebrando, correntes arrastando, gritos sufocados ecoando de centenas de gargantas. Helena segurava Mariana, que se debatia violentamente, rindo e chorando ao mesmo tempo. Jorge batia contra os invasores com seu pedaço de madeira, mas para cada sombra afastada, outras 10 surgiam. Lucas lia as palavras em latim, tentando decifrar a passagem oculta sobre a chama da purificação. Precisa haver fogo, pai. É isso. Precisamos queimar a maldição pela raiz. Jorge gritou por cima do barulho ensurdecedor. Então onde? Onde a gente começa? Lucas respondeu, no coração da casa, no porão. Com esforço, a família conseguiu abrir caminho até as escadas. O casarão parecia resistir,
as paredes se movendo, os degraus rangendo como se quisessem engoli-los. Enquanto desciam, vultos surgiam nos corredores, mãos frias agarravam suas roupas e vozes sussurravam palavras ininteligíveis ao ouvido. O porão cheirava a terra molhada e ferrugem. No centro, havia um círculo queimado no chão, marcado por séculos de rituais. Era ali que tudo havia começado. Helena caiu de joelhos, chorando. É aqui, sempre foi aqui. Mariana, ainda possuída, começou a caminhar em direção ao círculo. Seus pés descalços deixavam marcas de sangue no chão. Lucas segurava o crucifixo e começou a entoar as palavras em latim, enquanto Jorge derramava querosene pelas paredes do porão. Helena, tremendo, mantinha Mariana dentro do círculo, mesmo que a menina gritasse com uma voz que já não era dela. As velas que acenderam sozinhas ao redor começaram a arder com chamas negras, distorcidas. O ar ficou pesado, quase impossível de respirar. A voz do homem de chapéu surgiu mais uma vez, mais forte do que nunca. Se queimarem este solo, queimarão com vocês. Não há vitória sem sacrifício. Helena olhou para os filhos, depois para Jorge. Seu rosto estava banhado em lágrimas. Então que seja eu. O livro era claro. Apenas um descendente montenegro poderia quebrar o pacto. Helena, sendo herdeira do sangue amaldiçoado, era a única capaz de encerrar aquilo. Lucas gritou: "Não, mãe, você não pode. A gente vai dar um jeito." Mas Helena já sabia. A maldição os caçaria eternamente se não fosse quebrada. Ela beijou a testa dos filhos, olhou para Jorge com um sorriso doloroso e entrou no círculo ao lado de Mariana. Se é o meu sangue que eles querem, então é o meu sangue que vai libertar vocês. Ela ergueu o crucifixo, agora incandescente, e cravou-o no chão. O fogo tomou conta instantaneamente, como se esperasse apenas aquele gesto para devorar o porão. O casarão inteiro começou a tremer. As figuras dos mortos gritaram em uníssono, um lamento ensurdecedor. O homem de chapéu apareceu pela última vez, seu rosto em agonia, antes de ser consumido pelas chamas. Helena gritou de dor, mas também de libertação enquanto o fogo a envolvia. Mariana foi arremessada para fora do círculo, desmaiada, livre da possessão. Jorge e Lucas a agarraram e correram escada acima, o fogo os perseguindo como uma fera faminta. O teto desabava, as paredes se fechavam, o mundo inteiro parecia ruir. Mas em meio ao caos, uma sensação estranha surgia. Os gritos cessavam, as vozes se calavam e a escuridão recuava. Com esforço sobre-humano, Jorge arrombou a porta principal. Pela primeira vez em toda a noite, ela cedeu. O ar fresco da madrugada os atingiu e eles saíram correndo pelo campo, enquanto atrás deles o casarão ardia em chamas. As silhuetas dos mortos observavam à distância, mas não se aproximaram. Uma a uma, começaram a desaparecer, dissolvendo-se como fumaça ao vento. O fogo consumia tudo: o pacto, a casa, as memórias. Mas o preço havia sido cobrado. Horas depois, quando o sol finalmente nasceu, restava apenas um monte de cinzas onde antes se erguia a imponente fazenda Santa Eulália. Jorge, exausto, segurava os filhos. Mariana, ainda inconsciente, parecia apenas dormir. Lucas encarava o horizonte, também chorando pelo rosto. Ele sabia, nada voltaria a ser como antes, mas por ora a maldição estava quebrada. Ou assim pensavam. O sol iluminava os campos silenciosos, mas não havia mais o verde vivo que Jorge vira no primeiro dia. O fogo havia consumido não apenas o casarão, mas grande parte do milharal e dos arredores. O que restava era cinza, fumaça e um cheiro amargo de queimado que pairava no ar. Jorge caminhava lentamente, carregando Mariana nos braços, enquanto Lucas seguia ao lado, em silêncio absoluto. Ninguém ousava falar. O peso da noite anterior ainda se infiltrava em cada respiração, em cada batida do coração. Helena havia desaparecido entre as chamas, mas Jorge sabia.
não foi em vão. O sacrifício dela trouxe a liberdade que tantas almas esperavam há mais de um século. Mas mesmo assim, a dor era insuportável. Dias depois, Jorge reuniu forças e levou os filhos até o vilarejo mais próximo. Os moradores olharam espantados ao vê-los chegarem sozinhos, cobertos de fuligem, os olhos fundos, sem a mulher que havia partido com eles semanas antes. Uma senhora idosa, de olhos carregados de sabedoria, aproximou-se e murmurou: "Então foi verdade. Vocês despertaram a Santa Eulália." Jorge a encarou confuso. A senhora sabia? Sabia do que aquela terra escondia? A idosa assentiu devagar. "Todos aqui sabem. Por isso ninguém ousou colocar os pés naquela fazenda de novo. Mas vocês foram corajosos." "Ou tolos", pensou Jorge em silêncio. Mesmo longe da fazenda, a família Ferreira não conseguiu escapar das marcas deixadas. Mariana acordava todas as noites gritando, dizendo que ainda havia a silhueta do homem de chapéu em seus sonhos. Às vezes, falava em voz baixa, como se alguém ainda a chamasse do outro lado. Lucas, por sua vez, não conseguia largar o livro. Embora queimado em várias partes, algumas páginas haviam sobrevivido ao incêndio. Ele o escondia dos outros, como se fosse um fardo que só ele deveria carregar. No fundo, temia que a maldição não tivesse sido realmente destruída. Jorge tentava manter a família unida, mas a ausência de Helena pesava mais a cada dia. O silêncio da casa simples em que passaram a viver era quebrado apenas pelos soluços abafados durante a madrugada. Certa noite, enquanto todos dormiam, Lucas folheava o livro à luz fraca de uma vela. Seus olhos se prenderam a um símbolo que antes não havia percebido. Uma marca circular, incompleta, como se fosse apenas parte de um selo maior. De repente, um vento gelado percorreu o quarto. A chama da vela se apagou sozinha. E no escuro, uma voz sussurrou, tão baixa que parecia vir de dentro de sua mente: "O sangue nunca desaparece." Lucas arregalou os olhos, o coração acelerando. Por um instante, teve certeza de ver uma sombra de chapéu projetada na parede. Ele fechou o livro às pressas, tentando convencer a si mesmo de que era apenas fruto do cansaço. Mas, no fundo, sabia. A maldição não havia acabado. Apenas dormia. O tempo passou, mas os Ferreiras jamais se recuperaram completamente. Mariana acordava todas as noites gritando, dizendo que ainda havia a silhueta do homem de chapéu em seus sonhos. Às vezes, falava em voz baixa, como se alguém ainda a chamasse do outro lado. Lucas, por sua vez, não conseguia largar o livro. Embora queimado em várias partes, algumas páginas haviam sobrevivido ao incêndio. Ele o escondia dos outros, como se fosse um fardo que só ele deveria carregar. No fundo, temia que a maldição não tivesse sido realmente destruída. Jorge tentava manter a família unida, mas a ausência de Helena pesava mais a cada dia. O silêncio da casa simples em que passaram a viver era quebrado apenas pelos soluços abafados durante a madrugada. Certa noite, enquanto todos dormiam, Lucas folheava o livro à luz fraca de uma vela. Seus olhos se prenderam a um símbolo que antes não havia percebido. Uma marca circular, incompleta, como se fosse apenas parte de um selo maior. De repente, um vento gelado percorreu o quarto. A chama da vela se apagou sozinha, e no escuro, uma voz sussurrou, tão baixa que parecia vir de dentro de sua mente: "O sangue nunca desaparece." Lucas arregalou os olhos, o coração acelerando. Por um instante, teve certeza de ver uma sombra de chapéu projetada na parede. Ele fechou o livro às pressas, tentando convencer a si mesmo de que era apenas fruto do cansaço. Mas, no fundo, sabia. A maldição não havia acabado. Apenas dormia. O tempo passou, mas os Ferreiras jamais se recuperaram completamente. Mariana cresceu com uma estranha sensibilidade para o oculto. Ouvia coisas que ninguém mais ouvia, sonhava com lugares que jamais havia visitado. Lucas se tornou obcecado por estudar o sobrenatural, buscando respostas para o que sua família havia enfrentado. E Jorge envelheceu rapidamente, como se cada lembrança daquela noite queimasse um pedaço de sua vitalidade. A fazenda Santa Eulália, por sua vez, desapareceu quase que completamente. O que restou foi apenas um terreno árido, onde nada mais nascia. Ainda assim, os moradores do vilarejo evitavam passar perto, jurando ouvir gritos e choros vindos da terra durante a madrugada.
Anos depois, já adulto, Lucas decidiu retornar sozinho ao local onde tudo aconteceu. Queria encerrar de vez aquele ciclo, ou ao menos confrontar os fantasmas do passado. Ao chegar, encontrou apenas um campo abandonado, coberto por cinzas endurecidas. O silêncio era sepulcral, mas ao escavar parte do solo, encontrou algo que fez seu sangue gelar: os restos queimados do crucifixo de ferro. E logo abaixo dele, uma corrente dourada que reconheceu de imediato. Era o colar de sua mãe, Helena. Lucas caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas quando levantou o objeto, percebeu algo ainda mais perturbador. Gravado na parte interna, havia um símbolo idêntico ao que vira no livro, a parte incompleta do selo. O pacto não estava destruído, apenas adormecido, esperando para ser concluído. Histórias como a da Fazenda Santa Eulália nos fazem refletir sobre até que ponto o passado pode aprisionar o presente. Muitas vezes, carregamos em nosso sangue, em nossas famílias e em nossas terras marcas de erros que não foram cometidos por nós, mas que ainda assim nos perseguem. A maldição da fazenda é mais do que um conto de terror. É um aviso sombrio sobre a ganância humana, sobre os pactos que fazemos em busca de poder e riqueza, e sobre como esses pactos podem ecoar por séculos. E talvez o mais assustador de tudo seja perceber que nem sempre é possível escapar completamente daquilo que nos foi legado. Às vezes, o horror não está fora, mas dentro de nós mesmos. Se você chegou até aqui, sobreviveu à história da fazenda mal assombrada, mas cuidado, pois algumas portas, uma vez abertas, nunca mais se fecham. E lembre-se, a escuridão sempre espreita onde menos esperamos. Se você gosta de histórias aterrorizantes como esta, inscreva-se agora no canal Enigma dos Séculos. Ative o sininho para não perder nenhum novo conto sombrio e compartilhe este vídeo com quem você sabe que teria coragem de ouvir até o fim. Nos vemos no próximo Enigma. Ou, talvez antes, em algum lugar na escuridão.